Olá, tudo bem? Olha, a gente hoje vem com mais um X da questão e a gente hoje vem falando de um assunto que está todo mundo comentando, que é sobre o que houve com as lojas americanas. O que houve com as lojas americanas? Por que ninguém identificou o problema? E que problemas foram esses, não é? Bom, a gente está sabendo que as lojas americanas, elas eram tidas como uma loja que possuía um capital sólido, portanto, possuía balanços sólidos, uma economia sólida, né? E de uma hora para outra, aconteceu que se provou que ela possuía balanços, vamos dizer assim, balanços exóticos, tá? E olha, o CEL, que a gente é uma expressão que vem do inglês de chefe executivo, né? Office, nada mais é do que ali o diretor executivo, que o diretor-presidente era o Sérgio Rial e o diretor de finanças era o André Cofre. Em reunião ali com investidores, eles tornaram pública a situação da empresa. E nessa reunião com investidores, eles tornaram público que a empresa estava ali com um rombo de 20 bilhões de reais, tá? E dizem que depois, um apurado mais minucioso, se chegou a 40 bilhões de reais, tá? A empresa hoje, depois de uma nova auditoria, se provou que, se constatou que ela tem ali de 7 a 8 bilhões no caixa, não é? E um patrimônio de 14 bilhões, tá? Então, 7 a 8 bilhões no caixa e um patrimônio de 14 bilhões. Bom, assim que o Sérgio Rial constatou esse fato, ele pediu para sair da empresa, porque ele tinha entrado, não é, há pouco tempo, e ele foi quem descobriu. O fato curioso é que tinha sido contratada, inclusive, pelas lojas americanas, uma auditoria externa para auditar as contas da loja e ninguém fez ali o reconhecimento desse problema, não é? E o que se encontrou, então? Primeiro erro, né? A falta de reconhecimento ali de financiamentos a fornecedores como dívida financeira. Então, esse débito com fornecedores não foi colocado no balanço como dívida financeira, tá? Para a empresa. Eles foram lançados ali errados, tá? Eram financiamentos a fornecedores na ordem de 15 a 17 bilhões, tá? E que estavam ali reconhecidos no balanço não como dívidas financeiras, mas como dívidas com fornecedores. E vocês sabem que, deixa eu explicar para vocês, que dívida com fornecedores é um passivo operacional, não é um passivo financeiro grave para a empresa, tá? Então, aquilo que eu olhava não tinha nenhum problema para a empresa estar, era ali um passivo operacional, tá? Segundo erro, a indevida redução da conta de fornecedores. Por quê? Porque se pagavam os juros para o banco, então assim que se pagavam esses juros, a dedução dos juros fazia com que os fornecedores, a conta diminuísse, então havia ali uma maquiagem, né? Como eles não foram lançados como despesas financeiras, então ali não tinha nenhum problema com a despesa financeira, estava lá no operacional e o operacional estava sendo pago os juros pelo banco, que financiava com os fornecedores, então estava tudo tranquilo, tá? O terceiro erro é a consequência, porque como a dívida, despesa financeira ficou ali artificialmente menor, então o lucro ficou inflamado, maior, robusto, e então todas aquelas, a empresa passava como sólida e os dividendos ficaram a maior, inclusive a própria remuneração ali dos executivos, houve ali um certo aumento, tá bom? Muito bem. Então, olha só, o caixa da Americana hoje já tem uma situação real depois do apurado, e
existe uma decisão judicial da 4ª Vara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é onde está correndo ali o processo de recuperação judicial das lojas Americanas, que protege a Americana contra quaisquer débitos, dívidas, não é? Penhora, pagamentos de dívidas. A decisão que eu achei mais diferente, significativa, foi a decisão proferida pela mesma vara do juízo da 4ª Vara Falimentar do Rio de Janeiro, que foi agora no dia 9 de fevereiro, que eles deram um financiamento DIP para as lojas Americanas. Liana, o que é esse financiamento DIP? Ele existe? Ele é legal? Ele é previsto, sim, na nossa lei falimentar, que é a Lei 11.101 de 2005, está lá no artigo 118, tá? Esse financiamento DIP, gente, são exatamente para devedores ali que estão na posse do bem, e que esse financiamento ele vai de um valor até 2 bilhões, tá? E esse financiamento, a finalidade dele, a finalidade precípua, é exatamente gerar ali caixa, não é? Ele visa suprir a necessidade do fluxo de caixa. Bom, funciona? Vai funcionar, Liana? Olha, eu acho o seguinte, as lojas Americanas, primeiro uma recuperação judicial para que ela dê certo, precisa que ela tenha argumentos e tenha finalidade concreta de bens, de imóveis e de credibilidade para que dê certo, tá? O que a gente consegue vislumbrar no patamar atual é que as lojas Americanas estão um pouco sem credibilidade, tá? Os seus investidores estão recuando, os próprios clientes estão com medo, tá? De efetuar ali compras online, com medo de não receber. A gente vê também que as lojas físicas estão com muito poucos consumidores, o que é grave, não é? Então, a gente vê que existe essa problemática. Se vai conseguir, vai ser um trabalho muito árduo, tá? Porque para que terão que ser tomadas uma série de medidas e medidas concretas, tá? Medidas com credibilidade. Alguns só acionistas já falaram que vão fazer um aporte de capital no valor de 6 bilhões, é bem-vindo, mas ainda não cobre o rombo que foi estimado, tá? Bom, quais são as consequências de tudo isso para o nosso país? Gravíssimas, gravíssimas, porque as maiores lojas varejistas, por conta desse problema, eles vão fazer uma série para o consumidor, eles vão fazer uma série de liquidações para o consumidor. Aliana, isso é muito bom. Não, não é. Porque são as grandes redes que vão fazer essas liquidações por conta de todo esse problema, para o consumidor, atrair o consumidor, né, da Americana, mas as pequenas lojas varejistas, elas tendem a quebrar, elas não têm como concorrer com as grandes redes, então elas tendem a quebrar, tá? Isso é muito grave, isso gera desemprego, tá? E a maior parte das nossas empresas não são de grande porte no país, então gera desemprego, perdão. Isso faz com que, além do desemprego, né, a queda de ação das ações das lojas varejistas, não só das Americanas, mas todas as lojas varejistas, faz com que os financiamentos concedidos às lojas varejistas agora sejam mais cautelosos, os bancos fiquem mais de orelha em pé, não é? A conceder financiamentos, não é? E, consequentemente, que ocorra ali a queda do PIB. Vejam que uma grande empresa no nosso país passando por um problema desse consegue ali fazer essa camada de sucessão de atos e ocorrências financeiras no nosso país, tá? Como se faz para prevenir isso, Liana? Olha, a prevenção nada... Nesse caso, eu achei uma coisa... Eu quero até a opinião de vocês, comentem, mas eu achei uma coisa muito... eu vou dizer uma coisa
estrondosa, uma auditoria externa contratada pela loja americana não descobriu o erro, tá? Porque como contadora, eu também sou advogada e contadora, a gente sabe que o balanço ele tem que fechar redondinho e que fornecedores ali nunca podia ir esse débito para operacionais. Olha, uma empresa para jogar isso como operacionais e não como dívida financeira, poderia fazer um jogo desse ainda por poucos meses se a empresa estivesse passando uma situação difícil, que não era o caso da Americana, tá? Isso ela passou a situação depois de vir a bola de neve, tá bom? Então eu não consigo ver como é que a auditoria externa não detectou isso. Mas a gente tem vários motivos e várias técnicas hoje e a mais eficiente para mim são auditorias externas contratadas para detectar erros, tá? Fora isso, a gente tem compliance, a gente tem a própria inteligência artificial hoje, que se usa bastante nesse setor contábil, é fantástica. Aliás, a inteligência artificial está sendo fantástica em tudo, não é verdade? Então, assim, uma série de medidas que se toma numa companhia para que esses erros sejam averiguados, porque não é nenhuma limitada, gente, é uma sociedade anônima. É muito mais difícil ocorrer uma sustentação dessa série de erros. Bom, a pergunta que fica: como uma auditoria externa contratada não vislumbrou o que aconteceu, ok? Deixa aqui a sua companhia e a gente se encontra no próximo tema para novos debates no Liana X da Questão. Obrigada e deixa um like aqui no meu canal. Tchau, tchau.